da prioridade ao transporte público de massa, é isso que acontece, né? Nunca deve. É isso. O objetivo do nosso seminário é expor os acordos realizados no âmbito da COP30, sua insuficiência para manter o planeta na meta de aquecimento de até 1,5 graus centígrados acima da temperatura média do período pré-industrial. A gente precisa começar a debater aqui dentro mesmo, como que essas emergências, não só climáticas, né? As diferentes problemáticas ambientais afetam nossas categorias, né? E por fim, provocar uma discussão sobre os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e das populações vulnerabilizadas. Todas e todos. Até que não atrasamos muito por causa da chuva, né? A chuva, apesar que a gente está precisando dela, da chuvinha um pouquinho. E aí, vou falar para vocês que assim, esse seminário, nós pensamos nesse seminário, o ano passado, quando nós aqui meu assessor para a COP, porque tem coisas, né, que é melhor a gente. E aí o Marcos foi para a COP. Nesse último seminário que nós fizemos a discussão, fizemos um grupo, né, Marcos? E discutimos que depois da COP a gente ia chamar uma segunda discussão para a gente ver. Nós mandamos, na nossa conferência livre, nós tiramos propostas e mandamos, que foi para a nacional, as propostas da CUT estadual, que nós tiramos aqui na pré-conferência, ela foi e entrou na conferência nacional e conseguimos manter ela lá em cima no Ministério. Também no diálogos autogestionados da COP também a gente mandou proposta dos trabalhadores. Isso. Nós mandamos para lá, que foi a discussão que nós fizemos antes, né? E também mandamos. E agora a gente falamos que a gente ia voltar, depois da COP a gente ia voltar, a gente ia fazer uma outra discussão com as pessoas que estiveram na COP, para a gente ver o que se deu, qual a discussão que se teve na COP, e se vamos ter avanços ou não, né? E aí nós tiramos esse seminário, tá? Então, este nosso seminário é uma sequência, né? E é uma proposta que nós já tiramos no nosso último seminário do ano passado, e agora hoje nós vamos ver se a gente consegue entender o que aconteceu, o que aprovou, o que foi e se vai acontecer, né? Acho que a maior discussão nossa é essa. E aí eu queria chamar para a mesa de abertura Raimundo Suzat, presidente da CUT estadual. A Rosalina, ela justificou a ausência dela, ela não vai vir, mas aí depois eu vou colocar uma situação aqui no telão. A Marina ainda não chegou, né? A ex-ministra Marina Silva, mas a Sônia Guajajara, ex-ministra dos Povos Indígenas e deputada federal. Sônia Guajajara é uma ativista socioambiental, política e atual ministra dos Povos Indígenas do Brasil, formada em letras e enfermagem com pós-graduação em educação especial. Ganhou o projeto internacional à defesa dos direitos originários e em 2022 foi eleita deputada federal por São Paulo. Então eu peço para ela vir compor a mesa com a gente. E aí eu já vou fazer um combinado aqui, tá? Marina chegando, a gente chama a Marina para a mesa, ok? Tá bom? Então vamos passar a palavra para o Raimundo. Bom dia, companheiros, companheiras, presente aqui no nosso seminário. Muito importante a gente estar falando de meio ambiente, a gente está discutindo, é um tema que hoje está colocado na rede, a nível mundial, a gente tem discutido, mas a gente vê, quando a gente olha para o Congresso, e aí a Sônia vai poder falar muito bem, que acompanhou
a gente vê que o compromisso da nossa população é único. Quando chega no Congresso, dos senadores e dos deputados, é outro totalmente diferente do que a gente pensa da COP30. Parece que no Brasil não houve uma COP30, é uma discussão... Coincidentemente, Sônia, a gente teve aqui um seminário sobre transição justa energética, 2 dias de seminário, onde a gente estava discutindo a importância da energia eólica, solar. Tudo bem que a energia eólica a gente tem uma discussão muito difícil do que ela faz, né, naquela região que ela está implantada, se não tiver um estudo. Ali no Piauí a gente tem várias denúncias da população, do sofrimento da população com a implantação da energia eólica. Mas é um tema que a gente tem que discutir. A gente tem que discutir. Eu sou do setor químico, Renato, nosso secretário-geral, também é do setor químico. E quando a gente fala em química, está aqui o Idane também, que é petroleiro, que a gente fala... Petroquímico, né? A gente tem discutido e a gente sabe que o petróleo é finito, né? A gente tem falado aí do gás natural, tem falado das situações... mas a gente não vê uma preocupação, né? A gente tem falado do petróleo da margem equatorial. A única preocupação que a gente tem é a sustentabilidade sobre a energia elétrica, sobre o transporte, sobre a geração de combustível no nosso país. E a grande preocupação da população é as consequências de um acidente ou de um problema. Mas tem toda a segurança. Mas a gente sabe que toda a segurança corre um risco e tem falha, né? Então... é algo que a gente tem discutido, a gente vê que o petróleo tem devastado, a gente vê a devastação, a gente tem assistido os programas, as denúncias, a COP30, mas a gente não vê o empenho de todos os governantes a nível mundial de preservação do meio ambiente. As denúncias acontecem, os mares têm sido poluídos. Eu falo, o Calazans é do ABC, né, Calazans? A gente tinha a represa Billings ali de Diadema, ela já entrou, já secou mais de 20 metros. Não tinha, a gente tinha ali no Eldorado, né? A represa chegava bem, e hoje você chega lá e virou matagal. E a gente não tem uma discussão. Se a gente for na região de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra também, a represa tem secado e cada dia tem aprofundado mais. A crise hídrica tem colocado aqui. A gente não vai nem falar da Sabesp aqui, né? Se a gente for falar da Sabesp, a gente vai aprofundar muito mais. A crise hídrica está colocada aí e a gente precisa realmente discutir. A gente vai ter eleições e não tem como a gente não vincular uma pauta a outra. A gente viu o quanto o crescimento do desmatamento no país, o garimpo ilegal que foi colocado nas terras indígenas, porque era um governo que entendia que estava liberado e era a farra do boi, e como falava lá o ministro dele, o posto Ipiranga dele, tudo podia, era botar, não era botar só no gozo dos funcionários públicos uma bomba, era no gozo de todo brasileiro e de toda a população. Então, a gente viu o combate que tem acontecido, eu tenho certeza que a Sônia vai falar, o que os povos indígenas sofreu no governo anterior, e essa é uma questão que a gente tem que discutir agora. Nós estamos discutindo as eleições no Brasil, a nível federal, a gente tem que discutir a eleição. A gente teve uma reunião, né, Renato? Onde a gente tem falado muito, Solange. Nós não vamos conseguir mudar o Brasil se a gente não mudar o governo do Estado de São Paulo. É aqui que está toda a resistência, é aqui que está, a gente fala da Amazônia, fala do Nordeste, mas quem controla está aqui, né, Marrom? E controla via satélite, numa telinha, apertando o botão, e não está preocupado com o desmatamento, com os indígenas que estão sofrendo, com as drogas que estão chegando, estão preocupados com o lucro acima da vida. É só essa discussão. E dá para a gente ver a preocupação da federação aqui no estado de São Paulo, da carta, o Brasil que acorda cedo. Mas quem acorda cedo somos nós, trabalhadores. Porque qual é o empresário que acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã? Não pega trânsito, vocês estavam falando aqui do congestionamento. São Paulo tem o maior complexo de heliponto que a gente tem aqui. De tarde parece congestionamento de helicóptero. E aí eles soltaram uma carta quanto o fim da escala 6x1, com a redução da jornada, capitaneada pelo presidente da Fiesp no estado de São Paulo, que no dia da votação ficou 2 dias em Brasília fazendo reunião com o Senado Federal e com o Supremo. A gente estava lá, né, Renato? E agora, essas 4 confederações e a Fiesp soltou essa carta aí, o Brasil que acorda cedo tem que escolher o seu horário de trabalho.
como se nós, trabalhadores, simples mortais, pudéssemos escolher o nosso horário de trabalho. Qual é o trabalhador que escolhe se ele entra das 5 às 2, das 2 às 10, das 10 às 22 horas? É a jornada de trabalho que é imposta. Tá certo? Então, é muito importante a gente estar discutindo. Quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando do futuro, né? Do futuro dos meus netos, dos meus bisnetos, da Solange. E aí é muito importante a gente ter a Sônia, a Marina. A gente viu quanto a Marina foi atacada por resistir à questão da exploração do petróleo lá na margem equatorial. E aí tem que ter a segurança, tem que fazer a exploração, pode ser que tenha, mas tem que ter todas as garantias que não vai ter nenhum risco. Risco na indústria química ou em qualquer extração, em qualquer setor da indústria você vai ter, mas quais são as garantias e as proteções que você vai ter, né? E aí, falando de meio ambiente, a gente tem acompanhado, a gente viu os 2 desastres de Minas Gerais até hoje, Mariana, e até hoje não teve solução, né? Tem fundos, eu estava numa atividade na OIT, tem o recurso lá contra Samarco lá na Inglaterra, mas até hoje não saiu nenhuma decisão. Então, contaminou tudo, matou os rios, contaminou, não tem peixe, não tem nada, aí você não tem uma... E a Vale e a Samarco continuam operando como se nada tivesse acontecido. Então, e aí a gente tem a Sônia, que é uma voz firme, que defende não só os povos indígenas, mas defende o meio ambiente e a população brasileira. Você tem a Marina Silva. Então, eu tenho certeza que a companheira Sônia vai ser reeleita, vai estar lá no Congresso Nacional junto com o presidente Lula nos representando, e nós vamos lutar e vamos fazer 2 senadoras no estado de São Paulo, que eu acho que vai ser excepcional. Pela primeira vez nós vamos eleger 2 mulheres senadoras no estado de São Paulo e que realmente nos representam. Só para concluir, Sônia, a gente está tentando audiência com senadores em São Paulo. Bom, o astronauta a gente não sabe como é que vai falar para ele se tem carta para mandar para a Lua e ele recebe e-mail. Os senadores de São Paulo, só tem o Giordano que tem escritório em São Paulo. A Mara Gabrilli e o astronauta, a gente não encontra endereço de correspondência deles ou contato deles em São Paulo. É absurdo um senador do estado de São Paulo não ter um escritório. A gente já vasculhou em todos os lugares que tem aí, Solange, para solicitar uma reunião. E o Giordano, que era suplente, assumiu, tem ali na Taliba Leonel, em Santana, tem um escritório político. Os outros 2 senadores não têm escritório político em São Paulo. Ou se tem, não é público e não interessa. Deve ter algum lugar onde conversa ou atende, mas é a dificuldade da população do estado de São Paulo conversar com seus senadores. Porque o astronauta é contra o fim da jornada 6x1, a Mara Gabrilli e o Giordano estão indecisos. Então a gente quer conversar. A Mara Gabrilli, eu pedi para a Comissão de Mulheres nossa fazer uma agenda com ela, para ela poder conversar. É lógico que nós vamos juntos, mas nós solicitamos que a Comissão de Mulheres faça. Solicitamos uma reunião com o Giordano e estamos tentando encontrar um meio de... Mandamos um e-mail, ligamos para o gabinete e sequer o gabinete atende. Então, dá para a gente entender a dificuldade e a importância da gente poder estar discutindo. E aí a gente vê que há pessoas que todos conhecem pauta, que é contra a classe trabalhadora, contra o povo brasileiro e contra a nação, falando de meio ambiente, que aí nós estamos falando do agronegócio. Porque quem eles defendem? O agronegócio. E quem acaba com o meio ambiente, quem passa por cima de tudo, não tem nenhuma preocupação. Aonde põe fogo, né? Porque o fogo só pega na mata. Não pega no pasto, é incrível, né? É assim, tem um redor aqui, daqui para lá pega fogo, aqui não pega. Aí a semana que vem tá cheio de gado lá, né? A seca parece que anda sozinha. Então, e esses deputados e esses senadores defendem essas pessoas. Então, nós estamos firmes aqui, vamos trabalhar muito forte, porque a gente precisa discutir o meio ambiente, precisamos dar apoio ao presidente Lula, mas para a gente poder discutir o meio ambiente, fortalecer a luta e, muitas vezes, rever várias decisões que foi tomadas pelo Senado e pela Câmara, a gente precisa ocupar os espaços lá, e esse espaço a gente vai ocupar com a Sônia e com as nossas 2 senadoras, e vamos trabalhar firme para eleger o Haddad no estado de São Paulo, reeleger o presidente Lula e fazer uma grande bancada de deputados e deputadas federais, deputados e deputadas estaduais, porque se a gente tivesse conseguido ter fronte, a gente não teria deixado entregar o maior patrimônio da população do estado de São Paulo, que é direito à vida, que é o direito à água, tá certo? Então, bom seminário, Solange, parabéns à Secretaria de Meio Ambiente por mais uma vez esse pontapé inicial e a gente poder discutir novamente a COP30.
falando de governo do estado de São Paulo, a gente está aí com uma situação colocada, né? Agora, os desastres estão acontecendo pelo erro humano, né? A Sabesp vai lá, começa a fazer os buracos onde ela acha que tem que fazer, sem fazer o estudo, sem nada, e aí está vendo as explosões que está tendo aqui na capital, e coisas sérias acontecendo, com gente morrendo, e isso a gente tem que ficar atento, gente. Isso é a terceirização, tá? Quando a gente fala de terceirizar, não é que o serviço está ruim. A administração é ruim. Quando eu pego alguma coisa para me fazer, que eu não vou dar conta, que eu não sou capaz, eu terceirizo. E aí, quando eu terceirizo, não interessa se é para um pior do que eu. Eu já passei a responsabilidade. Então, agora, eu não respondo mais. Então, a gente tem que começar a ver direito essas terceirizações, porque quando fala de terceirização, aí, a maioria da população, quando deixa de ser público, é melhor. E aí todo mundo está vendo que o público é gratuito e é para todos. Quando não é público, é para alguns. Então vamos começar a rever os nossos conceitos sobre terceirizações. Tá? E aí eu queria aqui, antes de eu passar a falar para ela, eu queria aqui falar para vocês sobre o nosso companheiro, o Gaio. Né? Ele era secretário de Meio Ambiente da CUT São Paulo, um cara que é da CUT Nacional, um cara que eu tenho uma admiração imensa por ele, um lutador, não só na luta nossa da classe trabalhadora, mas um lutador na vida, né? Ele lutou muitos anos e ele foi vencido. Mas o Gaio sempre, para mim, sempre estará presente na história da nossa central. Então, Daniel Gaio, presente. E agora eu passo para a Sônia. Olá, bom dia. Bom dia. Se eu falar em Guajajara, eu digo Zaneco M. Zaneco M. Zaneco M. O M não aparece o U no final, não, é M, né? Zaneco M. E aí, Zaneco M quer dizer bom dia a todas, a todos. Né? Se eu me refiro a uma pessoa só, eu posso falar com M. Bom dia para você. Se eu falo Zané, eu estou falando de todo mundo, né? Zané é nós. Todos nós, tá? Zané com M, portanto, é bom dia para todos nós. E acho que é importante, né? Sempre, pelo menos uma saudação na língua materna, né? No que a gente fala também, porque é uma forma de preservar e de divulgar a língua materna, né? Falando que o Brasil tem ainda hoje pelo menos 295 línguas indígenas faladas. E isso tem muito a ver com a proteção do meio ambiente, né? Com a proteção das culturas, porque assim protege também as identidades. E aí, por isso, tem tudo a ver com proteger as culturas dos povos que protegem o meio ambiente, né? Então, nada está desconectado. Bom, Solange, eu quero agradecer muito por este momento, por este seminário. Raimundo, né? Parabéns. É muito importante, né? E necessário que a CUT possa estar promovendo esses momentos, trazendo aqui diferentes classes de trabalhadores, de trabalhadoras, para discutir esse tema de proteção do meio ambiente e enfrentamento às crises climáticas. E aí eu fico realmente bem animada quando eu vejo vários segmentos juntos. Nós temos falado tanto que enfrentar a crise climática não é a luta só de um ou de outro, né? Não é a luta dos povos indígenas ou só dos ambientalistas, comunidades tradicionais. É uma luta que se faz necessária também com trabalhadores, trabalhadoras nas cidades, com as pessoas das periferias, né? Com governos, com o setor privado e com a sociedade em geral. Nós precisamos ampliar mais esse debate
e as pessoas entenderem que o que está acontecendo, como nós estamos falando aqui do El Niño, né, e esse avanço que já começa trazendo várias consequências, né, não é um problema do futuro, né? Nós já estamos sentindo agora em todos os lugares. É claro que para algumas pessoas chega de forma, né, diferente. Tem as pessoas que têm mais estrutura para se proteger, tem os seus apartamentos, condomínios que aparentemente não está sendo afetado pela mudança climática, né? E tem aqueles que estão morando em condições totalmente perigosas, né, situações de ameaça, que são os primeiros impactados. E aí, quando a gente fala dos primeiros impactados, nós estamos falando daqueles que não contribuem nada para o avanço dessa crise, né? Nada. Eles estão ali, eles não têm, né, nenhuma parcela de culpa no que nós estamos vivendo hoje enquanto mudanças climáticas, né? E aí nós, povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, camponeses, né, nós que vivemos na terra, dependemos da terra, estamos ali protegendo, a gente, né, já faz a nossa parte de guardar, né, como guardiões, mas infelizmente somos os primeiros afetados por esta crise. Quando falta água, né, quando já não se consegue plantar os alimentos na estação certa, não se sabe mais quando vai chover para plantar, não se sabe quando vai colher, ou quando planta, chove hoje, amanhã não chove, aí morre, não nasce, você não tem o alimento. Então as mudanças climáticas impactam diretamente na vida de todo mundo, mas aquele que só tem isso ali para garantir a sua vida, ele sofre de maneira muito mais severa, né? E aí esse impacto se dá na segurança alimentar, quando não tem esse alimento produzido mais nos tempos certos, ou quando algumas sementes já nem nascem mais, né? No nosso caso, na cultura, porque para nossa cultura plena a gente precisa de animais, de plantas, de água. E se você tem aí, né, um desmatamento, se você tem aí queimadas, se você tem tudo isso de forma mais acelerada, você perde também essa biodiversidade de fauna, de flora, que impacta diretamente na cultura, né? E quando você não tem a água para fazer rituais, você também está sendo afetado. Então, afeta diretamente na cultura, né, no modo de vida dos povos indígenas. E afeta, muitas das vezes, na própria violência, porque as mães que dependem da alimentação ali para os filhos, muitas das vezes da roça que ela planta, não tendo isso, acelera também dentro de casa uma inquietação, uma impaciência, né, uma angústia que acaba gerando violência. Então, a mudança climática afeta também diretamente, né, ali nas relações entre as pessoas no próprio núcleo familiar. Então, nós estamos falando não só de uma crise climática, né? Nós podemos falar de uma crise civilizatória, nós falamos de crise territorial e nós falamos dessa crise política. Porque, por mais que nós estamos falando de uma emergência climática que o mundo já vive, já sente em todos os lugares, a gente segue vendo uma pressão internacional grandiosa para a exploração cada vez mais desses recursos, seja do petróleo, seja agora das nossas terras raras, né? Então não tem como você discutir o enfrentamento à mudança climática, ou, né, como buscar soluções para enfrentar, se não traz também esse debate da política internacional, né? Como que a gente traz a geopolítica também para esse contexto. E aí isso passa pelo que o presidente Lula tem falado muito, que é o fortalecimento do multilateralismo. E aí que você vê órgãos como as Nações Unidas, por exemplo, né, em algum momento já muito poderoso, você vê o enfraquecimento hoje, né, desse órgão multilateral para as tomadas de decisões. E aí acaba que muitas decisões hoje estão sendo viabilizadas de forma unilateral. Quando você vê aí Estados Unidos, por exemplo, querendo impor, querendo, né, ameaçando países menores, ameaçando países mais empobrecidos, como aconteceu com a Venezuela no começo do ano, né, como continua o ataque na Palestina, como continua agora
todas essas guerras aí provocadas, né, por esse imperialismo. E que nós não estamos distante disso. Né? Nós temos hoje um presidente que enfrenta, que vai lá, que se posiciona, e a gente tem segurado. Mas isso pode mudar dependendo de quem esteja no poder. Né? E aí, hoje, essa demanda, essa pressão pela exploração de terras raras no Brasil é uma ameaça real à nossa soberania. Né, Márcio? Vai falar depois, né? Então, acho que tu traz isso com muito mais profundidade. Né? É uma ameaça real à nossa soberania e também à nossa democracia. Porque você vê aí o avanço da extrema-direita no mundo e a extrema-direita prega o quê? O negacionismo, o ódio, né? E toda essa revolta que está se crescendo entre as pessoas. Então, tudo isso está muito conectado, né? Muito conectado. Aí a gente fala de todas essas crises, né? Que é crise climática, mas que está muito ligada à crise ambiental, crise nos territórios, crise psicológica, né? O que tem adoecido muitas pessoas por muitas causas geradas, inclusive, pelo avanço tecnológico. Então, realmente, é muito necessário que nós aqui, né, trabalhadores, trabalhadoras, possamos compreender toda essas relações para a gente pensar como no território a gente vai se juntar, a gente vai se organizar, a gente vai se fortalecer conjuntamente para a gente fazer esses enfrentamentos. Que não é de agora, né? A gente sempre viveu esses enfrentamentos para combater as desigualdades, mas parece que cada vez mais vai se acelerando em nome do avanço do lucro, em nome do poder, né? Em nome sempre de avançar e atender interesses individuais, né? Então, gente, e aqui a gente está falando, neste seminário, da COP30 que aconteceu no Brasil, falando dos resultados da COP, né? Mas olha só, COP30, porque foram 30 COPs, né? 30 conferências do clima que já aconteceram. E por mais que o mundo inteiro saiba quais são as causas das mudanças climáticas, né, nunca se chegou no ponto ali que realmente precisa ser combatido para evitar as causas. Sempre vai se buscando ver como que é o paliativo, como que os países fazem os acordos, como que não gera prejuízo financeiro, né, monetário para os países. Então, é difícil você combater a crise climática, pensar medidas reais e concretas, se não tiver essa mexidinha aí no financeiro, né? É difícil, porque nós estamos falando que é preciso dar um fim nos combustíveis fósseis, né? Porque é um dos maiores causadores das mudanças climáticas, né? Nós estamos falando do fim dos combustíveis fósseis, tá? Mas como que faz isso? Muitos países não abrem mão de jeito nenhum de explorar seus combustíveis fósseis, né? E aí foram necessários, olha só, 28 COPs, todo mundo já sabendo, a ciência já dizendo que os combustíveis fósseis são um dos principais causadores, mas só foi na COP 28, 28 foi aonde? Dubai, né? Que entrou no texto oficial, ali como resultado da COP, o tema fim dos combustíveis fósseis, por uma pressão da sociedade. Foi o povo organizado, foi o povo mobilizado, foi o povo que foi para cima dizendo o que precisava ser feito para ter uma medida concreta ali assumida pelos países. Então, olha só, todo mundo já sabia, mas foram 28 conferências para entrar no texto oficial como uma decisão multilateral, né? E aí, se falando de povos indígenas, a COP teve que acontecer na Amazônia, aqui, ano passado, na COP30, para reconhecer a proteção dos territórios como uma medida de mitigação, que é necessário reconhecer os territórios como uma política climática, né? Isso ainda não está colocado como uma medida a ser implementada, mas entrou no texto, pelo menos, que também foi por uma grande mobilização que nós fizemos ali para poder entrar. Foi numa relação direta com o presidente Lula, falando para ele que era importante estar no discurso dele, que era importante que ele falasse. A gente conseguiu colocar no discurso de abertura,
depois nós conseguimos colocar o discurso para os países, e aí, estando no discurso, aí vai embora, né? Tem que entrar no documento final. Então, foi uma relação ali direta, e aí logo depois com o Ministério de Relações Exterior, para poder assegurar que aquilo pudesse permanecer no texto, mas isso aí já foi um acúmulo de debate que nós fizemos junto com organizações ambientalistas, né? E eu tenho o Márcio, porque ele está aqui como nosso secretário executivo, né, do Observatório do Clima, que reúne mais de 40, mais disso, né? Mais de 170 organizações da sociedade civil, né, que discute essa pauta ambiental, climática, né? Então, a gente fez muitos debates com o Observatório do Clima, com o Ministério do Meio Ambiente, ministra Marina ali, uma parceira gigante de todas as horas. A gente fez uma dobradinha muito interessante ali no Ministério, né? Enquanto o Ministério dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente fizemos um trabalho, né, com uma parceria, assim, como é que fala? Imensurável, né? A forma como a gente trabalhou ali esses 3 anos. Porque os nossos ministérios é visto pela maioria da esplanada, né, ou até dos setores mais poderosos, né, como ministérios minoritários. E foram tantas as vezes que eu escutei falar, né, a pauta ambiental é uma pauta minoritária, é uma pauta que tira voto, não dá para ficar... Então, a gente ainda precisa, enquanto sociedade, né, o poder das mobilizações, o poder dos povos, do povo nas ruas, o poder das nossas organizações articuladas é muito grande. E nós tivemos esse exemplo no ano passado, né? Quando a gente viu aí, quando o povo foi para as ruas com aquele PL da blindagem, né? Que eles recuaram. Aí depois teve o da grilagem, né? Também, que aí eles recuaram. E agora, por fim, o fim da escala 6x1, que o povo se posicionou, foi para a rua. Também houve ali, né, acelerou para se colocar na pauta, né? Então você vê que a sociedade organizada junta tem muita força, muito mais força do que 513 deputados ali no Congresso, ali na Câmara, que defendem suas próprias pautas. E nós temos que ter ali representações que de fato defendam os interesses do povo, né? Da população. E a gente não tem hoje. A gente tem ali, aí realmente sim, somos uma minoria em quantidade de pessoas que defendem pautas que interessam mesmo à nossa vida, né? Ao nosso dia a dia, às pessoas. As pautas sociais ali muito carentes desse apoio ali dentro. Quando a gente fala, o povo até ri da gente, assim. Falar de demarcação de terra indígena parece piada. O povo já se levanta gritando, isso aqui, isso é besteira, é ideologia, é romantismo, é não sei o quê. Nunca vi índio querer mais terra, para que tanta terra? Sabe? Então volta esse discurso ali. E nós estamos ali com pouquíssimas pessoas explicando para que serve a terra, para que é o meio ambiente, né, protegido, a floresta em pé. É a terra que dá o alimento de vocês também. Não tiver a floresta em pé, não vai ter chuva para poder irrigar o próprio agronegócio de vocês, né? Então, são esses setores que pregam o negacionismo. E acaba que muita gente nossa fica dizendo que realmente não é culpa, né? Que não existe mudança climática, que não é culpa de ninguém, que isso é coisa de Deus. Né? Estamos no fim do mundo e aí pronto, é assim mesmo, né? E aí muita gente nossa acaba vindo pelo fundamentalismo religioso, também defendido ali por uma bancada forte no Congresso, né, influencia na cabeça das pessoas e ele segue defendendo isso, né, com esse proselitismo, fundamentalismo que acaba realmente afetando nas eleições, que acaba ali influenciando muito, né, nesse resultado. Então, é muito importante esse debate, Solange, sabe, que para a gente se preparar, inclusive, né, para este ano, como que nós vamos apoiar, como que nós vamos estar nas ruas, como que nós vamos estar trabalhando para aqueles que realmente estão ali com essa preocupação, defendendo o que de fato interessa para a nossa vida, né? O que de fato interessa para a dignidade das pessoas, o que realmente interessa para que as pessoas tenham também trabalho digno e que possam não só trabalhar, mas também viver, né? E aí, para tudo isso, eu volto para esse tema das terras raras. Por quê?
né, foi aprovado agora no Congresso Nacional, menos de um mês, o projeto de lei das terras raras, que permite a exploração de terras raras no Brasil. E eu vi ontem, inclusive, uma jornalista dizer, né, ela ia falar comigo, a pessoa que foi falar com ela disse, fala com ela sobre as terras raras, pergunta, né, o que... Aí ela disse, mas o que os povos indígenas têm a ver com terras raras? Uma jornalista, entendeu? E aqui, diga-se passagem da Folha. Mas o que povos indígenas têm a ver com terras raras, sabe? Eu fiquei impressionada, entendeu? Assim, com essa. Mas é isso, porque lá no Congresso, esse projeto de lei passou, foi aprovado, né? Ampla maioria ali. E ali foi aprovado, acho que apenas com o voto contrário do PCdoB, do PSOL e uma parte do PT. Só, né? Uma parte. Mas foi, assim, esmagadora a votação. E a gente tentou colocar ali, né, no texto, que considerasse o processo de consulta livre, prévia e informada dos povos afetados, né, que teriam exploração desses territórios. A gente tentou colocar ali um comitê gestor, né, um conselho, aliás, né, um conselho que envolvesse sociedade civil, governo, né, e representações de empresas. Também não foi nada do que a gente colocou foi acatado. E o projeto de lei foi aprovado sem nenhuma citação a povos indígenas ou aliás, a povos indígenas, né, mas em relação a processos de consulta ou a participação social. Né? Nada. No projeto de lei não existe nada sobre isso. E aí, hoje nós temos uma demanda muito grande, pressão internacional, e agora mais ainda pelos Estados Unidos, né? Bem-vinda, ministra Marina Silva. Você já pode vir direto para cá, pro meu ladinho, viu? E eu estou dizendo porque ela já foi convidada antes pela Solange. Eu já vou só complementar aqui o chamado. Estou só terminando, Marina, aqui, segurando o tempo para você, viu? Tá excelente. Segurando o tempo para ela, né? Já para lá. A fala tá muito boa. E aí, Marina, você chegou bem na hora que eu estou falando do projeto de lei que foi aprovado, né? Em relação à exploração das terras raras. Né? E aí tem essa demanda internacional muito grande, sobretudo dos Estados Unidos, por essas terras raras, que é ali onde estão os minerais críticos, os minerais estratégicos, para a produção de bateria de celular, de satélites, né, para a transição energética. Então, da mesma forma que você falou ali, né, hoje, as ameaças e todas as consequências da energia eólica, né, nós estamos falando também do uso das terras raras para a transição energética. Mas se não houver um debate, né, um debate qualificado, adequado, para entender como utilizar essas terras raras, esses minerais para a transição energética, a gente esbarra mais uma vez na violação dos direitos humanos, porque não se considera o processo de escuta, de diálogo, né, entre as pessoas. Então, cai nessa mesma do garimpo ilegal, da mineração, né, predatória, porque se não houver, de fato, esse cuidado para esse tipo de exploração desses minerais, as consequências vão vir igual o que é hoje as consequências da mineração, que a gente já conhece bem quais são, né, as consequências. Então, há uma demanda real para o uso desses minerais críticos e estratégicos. Mas o que a gente defende, o que a gente colocou ali, é que o país não pode simplesmente entregar essas terras raras como matéria-prima a ser beneficiada por outros países e depois voltar a preço alto e tudo, e a gente ou nem consegue acessar, ou nem consegue, né, ou, enfim, não tem acesso. Então, a gente precisa fazer esse debate sobre a exploração das terras raras, considerando toda essa demanda que existe para as novas tecnologias, né, mas de uma forma realmente que possa ser compreendida pela sociedade e ter esse envolvimento, para a gente ter, né, e o Brasil ter essa participação. Bom, gente, então hoje a gente tem essas, né, e considera assim, três grandes
emergências e temas centrais, né, que é o enfrentamento à emergência climática, como que nós podemos, de fato, né, ter medidas que respeitem as pessoas, né, não só os direitos, mas o direito e também as pessoas, os modos de vida. Né, o avanço das novas tecnologias que demandam esses minerais, né, críticos estratégicos, e o avanço da extrema-direita, que está cada vez mais disseminando o ódio, né, e aumentando o negacionismo. E aí tudo isso realmente depende de como nós nos organizamos enquanto sociedade, enquanto movimento social, para fazer esse enfrentamento nas nossas instituições. E aqui no Brasil se faz necessário essa mobilização para, né, pressionar o Congresso Nacional, que tem a maioria ali totalmente contrário, né, ao que realmente é de interesse da população e quer avançar com essa liberação geral de exploração do meio ambiente. E aí é exatamente, né, se eles são maioria, vão aprovar sempre e a gente só vai cada vez mais acentuar essa crise climática. Portanto, é um debate, né, que de fato exige trazer daqui parlamentares, deputados, para discutir, se comprometer a estar lá, quando chegar lá, assumir junto com a gente, né, o que realmente nós temos de soluções. E aí termino dizendo que eu tenho meu escritório, viu, Raimundo, aqui em São Paulo. Já coloquei meu gabinete. Podem me procurar, me achar ali na Praça Pamplona. Facinho para todo mundo chegar, atrás do MASP. Né? Então tá lá, viu? E agora eu tô ficando muito tempo aqui também, podemos marcar, conversar e trocar ideias ali, tá bom, gente? Muito obrigada. Bom, eu vou mudar aqui um pouquinho, tá? Eu vou agradecer ao presidente Raimundo, e que agora nós vamos para a segunda mesa. Eu vou pedir para a Sônia... Você pode se manter? Eu vou manter a Sônia na mesa. Vou chamar agora o Márcio para vir compor a mesa. Graduado em Gestão Pública e pós-graduado em Políticas Públicas e Direito Constitucional, possui ampla experiência em políticas públicas e no funcionamento dos poderes executivos e legislativos, bem como vasta experiência no terceiro setor. Trabalhou por 13 anos no Greenpeace Brasil, onde coordenou as áreas de clima, Amazônia e, mais recentemente, políticas públicas. É membro do Pleno do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas de 2020 e secretário executivo do Observatório do Clima. E vou chamar também o nosso querido Renato Zulato para vir compor a mesa. Renato Zulato é torneiro, ferramenteiro, bem como é formado em Administração e Gestão Pública pela FUNAI, Centro Universitário Assunção. Trabalha na indústria plástica. Amigo do Lula. E secretário... Não, ele foi tesoureiro da CUT de São Paulo e hoje ele está secretário-geral da... E hoje ele está secretário-geral da CUT Nacional. Eu vou passar a palavra para nossa ministra, nossa ex-ministra, Marina Silva, para fazer sua explanação. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro quero agradecer a Deus por estarmos aqui, parabenizar por essa iniciativa. Acho muito importante que os trabalhadores e trabalhadoras entrem nesses debates desse momento de necessárias e desafiadoras transições que o mundo precisa viver. Quero cumprimentar de modo especial a Solange, secretária
de Meio Ambiente da CUT de São Paulo, Raimundo, presidente da CUT Nacional, minha querida amiga e irmã Sônia Guajajara, João Gabriel, presidente do Sindicep, Márcio Astrini, companheiro de longas datas aí das organizações da sociedade civil, e hoje secretário executivo do Observatório do Clima, Renato Zulato, secretário-geral da CUT. Acho que falei todo mundo, né? E vocês que estão aqui hoje, eu vou começar fazendo uma provocação que às vezes a gente mesmo não gosta. Mas quando a gente não gosta é porque a gente tem que ouvir a provocação. Um dia desse eu fui lá em Santo André, acho que foi Santo André, para um congresso de fé e política. Eu participo dos congressos de fé e política há muitos anos. E um dos principais conferencistas era o Frei Beto. E o Frei Beto, no início da fala dele, que foi uma fala maravilhosa, ele começou assim: levanta aí quem tem até 33 anos. Gente, era mais ou menos de 700 a 800 pessoas dentro do estádio. Levantaram 24 pessoas. E eu saí de lá deprimida. Juro por Deus, porque era tudo nós, lá de 1900, da década de 80, e que começamos o movimento de fé e política, certo? E era a maioria, tinha pouquíssimas pessoas jovens. E um dia desse, lá na Fundação Pessoa Abramo, que era para fazer o programa do Lula, aí teve um companheiro que falou algo parecido com o que o Frei Beto. Aí o Mercadante falou: não, eu não gosto disso não, que isso é etarismo, porque eu sou velho, mas tenho um coração novo. E realmente a gente se sente incomodado, né? Porque a gente está aqui, eu de cabeça branca com 68 anos, mas com essa alma jovem nesse corpo velho, cheio de trejeito, né? Porque é assim que a gente fica quando é alma jovem dentro de um corpo velho. É cheio de trejeito e a juventude fica olhando assim pra gente, achando meio esquisito, mas gostando. Mas enfim, não é etarismo. E eu acho que esse debate, e eu estou me incluindo nele, certo, companheiros? Eu fui fundadora da CUT no Acre, né, na década de 80, quando a CUT era apenas... Eu era vice-coordenadora da CUT, o Chico Mendes era o presidente da CUT. Naquele tempo nós passamos pelo movimento Procult até fundar a CUT. Quem é dessa idade sabe. E a CUT era uma pasta embaixo do meu braço. Né? E o pessoal me chamava de senhora CUT. Né? Eu andava com a pasta embaixo do braço. E o Chico Mendes ficava em Chapuri, lá no Seringal, eu ficava na cidade. Então, eu era aquela pasta embaixo do braço, que a gente tinha dinheiro para pagar uma sede, e em tudo que é reunião que vocês podem imaginar. E o pessoal da CGT, da turma do Joaquinzão, que é quem dominava tudo, não deixava falar. Uma vez eu tive que me pendurar, eu não sou muito pesada, né? No braço de um companheiro que o bicho parecia um gigante do PCdoB. E ele não queria deixar falar, e eu me pendurei literalmente no braço dele e tomei o microfone para falar em nome da CUT, que eu tinha que demarcar. Era a força da juventude, né? Hoje a CUT é a CUT e a CGT eu nem sei onde é o endereço dela mais. Tem endereço? Não tem. Não tem endereço. Certo? Hã? Acabou. Então, porque aquela força nova, propulsora, ela se colocou. Eu vi o Edmilson, que foi prefeito do Pará, do PSOL, fazendo a mesma coisa no congresso de professor em Criciúma, porque a turma da CGT não deixava a gente falar. E aquela juventude que sabia que aquele sindicalismo de pessoas que já tinha passado, precisava de renovar. E de fato renovou nos últimos 40 anos. Isso fez o movimento sindical brasileiro. Por que eu estou dizendo isso com algo que me incomoda? É porque a juventude, que é esse novo mundo do trabalho, que está se descortinando, precisa de alguma forma, e eu não sei como,
né, que eles sejam aqueles que vão levar o bastão que está na nossa mão. E hoje a gente está vivendo algo que é bastante assustador, que é a crise política e das democracias. As democracias estão em crise e a própria política está em crise. E por que a política está em crise? Porque a política, ela virou um ciclo de repetição. Um ciclo de repetição. E a política não é repetição, é algo vivo, é algo dinâmico. Por que o Partido dos Trabalhadores, eu vou pegar aqui o PT como um partido bioma, e os outros do campo democrático como ecossistemas? Um bioma só é forte se ele tiver vários ecossistemas. Se ele for ele sozinho com ele mesmo, aí ele fica frágil. Não é tão resiliente, porque o que defende das pragas, o que aguenta, às vezes, sol demais, chuva demais, é a diversidade. Morre uma espécie porque tinha água, mas fica as que estão vivas porque gostam da água. Quando vem a seca, morrem os que sentem falta de água, mas ficam vivos aqueles que sobrevivem à seca. E assim vai. Então, o PT é um partido bioma. É por isso que é importante que tenha o PCdoB, o PV, o PSB, a Rede, que é pequenininha, o PSOL, o PDT. Eu estou tentando falar que todo mundo. Em 2022 só foi possível ganhar as eleições porque a gente tinha um presidente bioma, tinha um partido bioma e uma causa bioma, que era a defesa da democracia. E vários ecossistemas se juntaram, fizeram uma frente ampla para a gente salvar a democracia. Mas a política no mundo está em crise. Então nós temos uma crise política, uma crise das democracias, porque as democracias têm que dar resposta para os problemas reais que a humanidade está vivendo. A gente diz, mas nós estamos dando. Mas olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha as guerras, olha tudo que está acontecendo no mundo. Então, isso é algo que é o desafio. Pois COP, está tudo isso no pacote. A disrupção tecnológica, o avanço da inteligência artificial, todo esse pacote tecnológico, que todas as profissões que são repetitivas, elas vão ser substituídas pela inteligência artificial. E eu não estou dizendo isso para deixar a gente deprimido, porque a nossa geração foi uma geração que se formou e podia se preparar para nos próximos 20, 30, 40 anos viver e trabalhar naquela profissão. Hoje, a educação que nós temos tem que ser uma educação que seja capaz de preparar as pessoas para, como não é pejorativo, né? Não self-service, assim, a gente não vai lá e monta o prato que a gente quer, certo? Porque tem um monte de variedade. A gente tem que ter uma formação que nos permita fazer o popurrí do nosso prato profissional quando a gente precisar transitar. Eu vi o currículo do Astrim. Então, ele disse, gestor, bababá, política pública, ONG. Tenho certeza que ele foi fazendo já algumas profissões ao longo da vida. Movimento estudantil. Mas eu digo em termos profissionais, né? Porque nós, antigamente, a gente até era profissional do movimento estudantil. A gente entrava num curso, entrava no outro só para ficar fazendo a disputa. Tinha uns companheiros que já tinham até ruga mesmo. Eles ficavam no movimento estudantil. Mas, olha só. Então, eu fui formada em História, sou professora de História e vou morrer professora de História. Mas os nossos filhos, os nossos netos, que mundo é esse? Que profissão é essa que eles terão? Então, pensar. A outra coisa importante, isso a gente tem que, e eu sei que vocês estão todos antenados aí, né? Mas tem uma outra coisa igualmente importante, a questão da mudança do clima. Isso é algo avassalador. Quando junta os dois primeiros que eu já falei, mais esse que eu estou falando agora, exige uma mudança profunda na forma de produzir, na forma de consumir, na forma da gente poder pensar qual vai ser o novo ciclo de prosperidade que a humanidade vai viver. E não dá para pensar isso só aqui agora. Você tem que pensar isso para 5 anos, para 10 anos, para 20 anos, 30, 40, 50 anos. É possível pensar em 50 anos? É possível pensar até em 100.
200 mil, porque eu quero pensar que haverá planeta, haverá terra fértil, ar puro, água potável, um clima equilibrado daqui a 1000 anos. Para o meu filho, meu neto, meu escanchaneto ter um mundo para viver. Então, a mudança do clima é uma ameaça. Não só a nossa vida agora, como foi no Rio Grande do Sul, como foi lá em São Sebastião, como foi no sul da Bahia, como é em muitos lugares do Brasil, na Amazônia, é uma ameaça, é uma ameaça real às condições, não só a nossa vida, mas as condições que sustentam a vida. Por isso que é preciso uma mudança de modelo de desenvolvimento. E essa mudança de modelo de desenvolvimento é sair da forma insustentável para uma forma sustentável. Ainda bem que quando nós fizemos a Frente Ampla que elegeu o presidente Lula, nos possibilitou no Brasil sair de um ciclo que era antecipação. O governo do presidente Lula fez o PAC, que era a aceleração do crescimento. O Bolsonaro fez um programa de aceleração do acabamento do Brasil e do mundo. Se ele tivesse ganho de novo, gente, eu não sei onde a gente está, mas foi graças ao presidente Lula ter ganho que nós pudemos, pelo menos, respirar e sonhar. Porque nós reconstruímos políticas sociais, nós fomos capazes, e eu vou para a agenda. Quando a gente foi fazer a COP, a gente não foi fazer a COP assim no ar. A gente já tinha uma NDC que foi ousada, na minha opinião, que aumentou, que se comprometeu em reduzir a emissão de CO2 entre 59% e 67% para todos os gases, para todos os setores da economia brasileira, ou seja, transporte, indústria, agricultura, todos os setores da economia. Um plano clima que depois da COP foi aprovado com 25 ministérios, com a coordenação executiva do meio ambiente e a coordenação política da Casa Civil, mas é um plano clima que não é o plano prefeito, mas nos deixa respirar. Não consigo, o Bolsonaro, o Astrini, sabe, entraram até com ações na justiça contra isso, que foi dando pedalada climática para, em vez de aumentar a redução, engabelar a redução de CO2. Então, tínhamos isso. E algo que foi feito pelo nosso ministro da Fazenda, que é o nosso pré-candidato ao governo de São Paulo, que é o Fernando Haddad, o plano de transformação ecológica. Quando eu digo pensar nos próximos anos, é em cima dessa base. Ela não é perfeita? Não é. Mas ela trata de disrupção tecnológica, ela trata de finanças verdes para fazer essa transição, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente, transição energética justa para sair da dependência do uso de combustível fóssil. Porque não vamos imaginar que nós vamos poder engabelar a crise climática. A natureza não muda suas leis por causa das nossas necessidades. Eu tenho a necessidade de descer em 10 segundos do prédio lá embaixo, é uma necessidade minha. Se eu me jogar, a lei da gravidade não muda nem 1 milímetro. Eu vou me esborrachar do mesmo jeito. Até Jesus Cristo tinha consciência disso. Não vou me atirar do pináculo, porque isso aí não é de Deus, né? Ele não se atirou. Então, a natureza não muda em função das nossas necessidades. Não adianta o Congresso aprovar uma lei dizendo que agora vai ser assim. Minas Gerais faz uma lei, Espírito Santo, qualquer um faz uma lei. Ora, o que polui um rio no Espírito Santo polui em Minas Gerais. O que arrebenta uma barragem mal feita em Minas Gerais, arrebenta lá no Acre também, aqui em São Paulo. A natureza não muda por causa das nossas necessidades. E eles fizeram uma mudança na lei de licenciamento que vai na contramão do enfrentamento da mudança do clima. Mas o presidente Lula fez 63 vetos com apoio da sociedade civil, aonde nós reposicionamos muitas coisas. O Congresso derrubou o veto do presidente, foi um veto corajoso. E na COP30, que trabalhou sobre financiamento climático, colocou pela primeira vez os povos indígenas, graças a uma luta liderada pela ministra Sonia Guajajara, pela Joênia e outros companheiros de vários países, os povos indígenas como sendo principais
propiciadores do enfrentamento à mudança do clima pelo estilo de vida que eles têm. Inscreveu também a questão da população afrodescendente na dinâmica da mudança do clima, se comprometeu, não é se comprometeu, mencionou que vai triplicar o financiamento climático até 2035, né, Astrinho? Mas uma coisa vaga, é vaga assim, estimular, instar, incentivar, fazer algum tipo de oração para ver se toca o coração do pessoal. Gente, instar, estimular, incentivar, qualquer coisa, não é dizer vai fazer. E mesmo isso deu trabalho. Viramos uma noite todinha, André Corrêa do Lago, Ana Antônio, todo mundo junto, sociedade civil lá pressionando para sair isso que saiu. Ou seja, nós estamos gastando 7 trilhões em atividades carbono intensiva que destrói o planeta e não conseguimos 1,3 trilhão para fazer a transição. E aí o presidente Lula foi muito corajoso, porque pela primeira vez na história da COP, em 33 anos, foi colocado que é preciso fazer o mapa do caminho para acabar com o desmatamento, que é um vetor de mudança do clima no Brasil, um dos maiores, e sair da dependência de combustível fóssil. É acabar com o petróleo da noite para o dia? Não, porque ninguém faz as coisas por decreto. Mas é estabelecer para quem consome, para quem produz, uma trajetória tecnológica, um processo de diversificação econômica para que a gente saia dessa dependência. E sair dessa dependência tem que requalificar, treinar a mão de obra, buscar novas alternativas, fazer a formação correta. O mundo do trabalho hoje, não é, precisa de toda uma estratégia para poder se reposicionar face às coisas que eu já falei e sobre essas que estão em processo de transição. Nós estamos em transição. Os nossos filhos, nossos netos jovens, eles já estão vivendo. Um dia desse eu vi uma matéria na Folha de São Paulo que me deixou deprimida. Os filhos nossos são mais preparados do que nós, Soninha, muito mais preparados. E têm muito menos chance no mercado do trabalho do que nós. Nós éramos menos preparados, tivemos mais chance. Usamos toda a nossa energia para dizer o nosso filho vai ser mais capaz, para ser bem melhor para ele. E o mundo começou a mudar. E agora nós temos que trabalhar mais nessa direção. Então, meus amigos, para que a gente não fique só na desesperança, quando a gente fez a COP, o presidente Lula assumiu o compromisso de que nós vamos fazer o mapa do caminho no Brasil. A França já fez o dele, a Noruega está fazendo o dele, tem 24 países trabalhando nessa direção e 82 países dispostos a fazer esse debate. Por isso que quando nós temos aqui, em 500 anos, pela primeira vez, a ministra dos povos indígenas, é uma esperança para nós, porque é um povo que pode nos ensinar como se faz o caminho de volta. E o caminho de volta não é todo mundo virar indígena, porque nem tem terra indígena para isso. E terra indígena é outro departamento. Se acabarem com a minha rua e eu mudar de bairro, eu vou sofrer. Mas eu continuo sendo eu. Agora, os povos indígenas, é o seu lugar, a sua cosmovisão, é ali naquele lugar, naquele território. Portanto, é uma identidade. Nós criamos agora, o presidente Lula criou o Parque Nacional do Tanaru, uma luta da ministra Soninha Guajajara. Eu disse, Soninha, é para ser um museu em homenagem, não é um memorial, em homenagem aos povos indígenas que desapareceram. O povo Tanaru, durante a Covid, o último, não foi, Soninha? Soninha me contou essa história, morreu, que morava dentro do buraco. A única pessoa de uma tribo. Isso dá uma dor no coração que não tem tamanho, porque é uma cultura, é uma visão, é uma cosmovisão. Nosso modelo aniquila isso. Então, foi criada a terra, esse Parque Nacional do Tanaru, que foi uma proposta do Ministério dos Povos Indígenas, e eu brinquei com a Soninha. Soninha, vamos criar um povo para a gente morar lá? Né? A gente cria o povo Guajarina, né? O povo Guajarina, o primeiro povo que a gente vai criar para morar lá, né? Porque, meus irmãos, eu agradeço profundamente esse debate, mas tem um desafio da gente criar um enfrentamento
da emergência climática. São 1.942 municípios, segundo o CEMADEM, que são suscetíveis a eventos climáticos extremos. O que é que o Tarcísio fez? Privatizou a Sabesp e hoje ela é um fura-buraco incompetente que destrói a casa das pessoas, faz caixa d'água que arrebenta, explode a casa das pessoas. Não estão preparados para a mudança do clima. Por isso que tem uma pessoa como o Haddad, que entende do que está fazendo. Só para vocês terem uma ideia, eu paro por aqui. Nesses 3 anos, nós dois, por orientação do presidente Lula, saímos de 400 milhões do Fundo Clima e hoje, quando somam o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, o Fundo Floresta Tropical para Sempre, que a Sônia, junto com os indígenas, botaram uma proposta que 20% tem que ser para os indígenas, e é justa a proposta, e comunidades tradicionais, nós temos algo em torno de 350 bilhões para investir. E na parte de disrupção tecnológica, retreinamento de mão de obra, a gente tem que começar a exigir que esse dinheiro seja mobilizado. Muito obrigada a vocês, estou muito feliz de estar aqui, né? Hoje é o Dia dos Namorados e que a gente possa também namorar com um país que seja democrático, que seja justo, que seja diverso e sustentável. Muito obrigada. Eu vou... depois nós vamos abrir para perguntas, tá bom? Eu vou passar para o Renato e depois você. Tá? Bom dia, meus companheiros e companheiras. Bom dia. Ainda bem que você passou antes, que depois de falar da ministra Marina. Se eu falasse depois da Sônia e do Márcio, ia ter pouca coisa para falar. Mas como tem uma provocação aqui, que o tema que me passaram, qual o papel do movimento sindical na luta contra a injustiça socioambiental, pós-COP30, a gente tem muita coisa para falar aqui. Mas eu queria primeiro começar saudando você, Solange, e agradecer o convite em nome da executiva da CUT, companheiro Marrom, nosso secretário de Transporte e Logística, em nome do presidente Sérgio Nobre e da nossa companheira Rosalina Morim, que é a nossa secretária de Meio Ambiente, que não pôde estar presente, mas está acompanhando junto com a gente esse debate muito firme aqui na CUT. Mas eu queria iniciar lembrando, como já foi dito aqui pela Sônia, não dá para falar de meio ambiente sem lembrar e saudar o legado de Chico Mendes em defesa, né, das florestas, do movimento sindical, cutista, e não dá para falar de meio ambiente sem falar do companheiro Daniel Gaio, que foi aqui, infelizmente, nós perdemos o companheiro em maio. Quem conhece essa revista aqui? Essa revista está no site da CUT Nacional. O Daniel Gaio, em 2021, já era o secretário de Meio Ambiente da CUT, e nós editamos essa revista. Lá em 2021 nós já fazíamos um debate do meio ambiente. A CUT já fazia da sua fundação, mas aprofundando nessa questão da transição justa, e o Daniel, como secretário de Meio Ambiente, nós produzimos a executiva da CUT Nacional na época, produziu essa revista, que ela está muito atual, ela está disponível no site da CUT, ela trata de todos esses temas que nós colocamos aqui, que nós chegamos até a COP. Mas não dá para falar da COP se a gente não falar da pré-COP. Não dá para falar do L20 no Ceará, porque nós esteve lá mais de 70 países tratando do segmento do trabalho, do labor e do trabalho. Nós tiramos um documento e encaminhamos para o L20. E lá no L20, lá no G20, no Rio de Janeiro, e aí, Solange, queria também parabenizar você e o Dalama, que a Secretaria de Meio Ambiente da CUT de São Paulo esteve presente, inclusive com a delegação dos povos indígenas, né, Dalama? Foi lá, fez a participação em todos os grupos de debate. Então nós tivemos 2 momentos antes pré-COP, no L20 e no G20, onde nós trabalhamos as cúpulas dos povos. A pressão popular, nós fizemos várias atividades autogestionáveis de todos os temas, e fizemos uma grande marcha no Rio de Janeiro e uma grande marcha em Belém. Porque tanto no Rio de Janeiro, no texto final, no documento final, parece que não existe o mundo do trabalho. O mundo do trabalho parece que ele acabou.
nós temos que as transformações sociais, ambientais, tecnológicas, agora com a IA, mas existe o mundo do trabalho. E para nós colocarmos no texto final do G20 um texto falando do mundo do trabalho, deu o que falar. Nós tivemos que fazer muita pressão lá no Rio de Janeiro. E lá na COP30 também. Nós só conseguimos colocar no texto final da COP30 alguma coisa relacionada ao trabalho, porque nós fizemos várias atividades autogestionáveis lá na Universidade em Belém, né, Solange? Os companheiros que estiveram lá na COP30 participaram e viram. E nós temos uma grande marcha no Belém com mais de 30 mil pessoas, paralela à COP30, não competindo com a COP30 oficial, mas nós fazíamos a nossa atividade que era para os nossos companheiros que estavam como delegados na COP30 ter subsídio para fazer o debate na COP30, principalmente o nosso companheiro Antônio Lisboa, da Secretaria de Relações Internacionais da CUT, quem foi o representante oficial da CUT pela CSI e pela Secretaria de Relações Internacionais da CUT. E nós fizemos grandes debates de vários temas lá nessas atividades autogestionáveis, terminando com essa grande marcha em Belém, foi uma marcha histórica que ficou marcada, e a nossa companheira Rosalina, que é a nossa secretária de Meio Ambiente, e a companheira Vera Polônio, que é a nossa presidenta da CUT do Pará, estiveram na coordenação da COP30, representando a CUT lá em Belém do Pará, estiveram presentes em todas as atividades, e foram, assim, representaram muito forte a CUT, e nós tivemos com uma grande delegação de cutistas, não só da CUT, de várias centrais sindicais, e dos movimentos sociais, porque nós temos uma grande marcha junto com os movimentos sociais, com a Frente Povo Sem Medo e com a Frente Brasil Popular. Então nós fizemos a pressão popular, como foi dito aqui pela companheira Sônia, que faz que a gente consegue fazer mudanças. Mas é claro que nós também temos que fazer algumas observações. Principalmente para nós adotamos o seguinte tema lá em Belém. Não tem transição justa sem participação popular e sem o meio ambiente, e sem trabalho. Então, por isso que nós fizemos várias atividades com esses temas, sempre combinando o meio ambiente com o trabalho, porque, principalmente, lá no norte, onde o trabalho é precário, a Marina sabe disso, né? Lá no Amazonas, os companheiros que trabalham na extração de borracha, os povos indígenas também têm os seus trabalhos. Então, assim, nós combinamos o tema do trabalho com todo o tema do meio ambiente, para que nós também tivéssemos participação ativa no debate da COP30. Mas vamos lá. O que é que nós poderíamos falar sobre a COP30? Para nós, teve algumas contradições na COP30. O limite da diplomacia entre governo e empresários, o capitalismo verde, assim, a participação entre empresários e governos foram muito maior do que a participação dos trabalhadores dos movimentos sociais, até porque nós fizemos alguns protestos, principalmente os povos indígenas fizeram um protesto porque eles tiveram muito pouco acesso na COP oficial, não é? Um debate que nós fizemos lá, quem paga a conta? A conta sempre sobra para os trabalhadores, não sobra para o capitalismo, e sobra muito pouco para os governos. Também é um tema que nós discutimos. Fizemos as nossas atividades e apresentamos na pauta da classe trabalhadora, que nós apresentamos para o presidente Lula, que foi fruto de um debate também lá da COP30, uma transição justa com empregos verdes, que exige políticas públicas que protejam o emprego, garantam requalificação profissional frente à transição climática, digital e ecológica. O protagonismo do movimento sindical, um diálogo social maior com participação também do movimento sindical. E na proteção contra as inovações, não é que nós somos contra as inovações, não tem como barrar as inovações tecnológicas, nós queremos participar do debate das inovações tecnológicas. Não pode vir de cima, não pode vir do governo e das empresas e impor para os trabalhadores sem dialogar com os trabalhadores, porque isso gera desemprego, gera emprego que não é decente, porque muitas vezes os trabalhadores extrapolam a sua jornada de trabalho, trabalham em ambientes que não são compatíveis com o local de trabalho,
Isso causa, hoje principalmente, a maioria dos trabalhadores após o Covid trabalham em home office. E nós sabemos o que é o home office, né? Nós sindicalistas sabemos. Ainda bem que nós temos um ministro do Trabalho que está comprometido conosco, reconstruindo o Ministério do Trabalho, que reeditou a NR1, completou e formalizou a NR10, que protege os trabalhadores nos locais de trabalho, principalmente trabalhadores que trabalham em setores periculosos, setores insalubres. São avanços do nosso governo via Ministério do Trabalho do ministro Luiz Marinho, que é um ministro que vem do campo sindical, foi presidente da CUT, foi ministro do Trabalho e conhece bem o ambiente do trabalho, que o ambiente de trabalho precisa nesse momento, e só um governo comprometido como o governo Lula pode atender essas demandas dos trabalhadores. Mas também não podemos dizer que nós tivemos conquistas. Nós criamos, lá em Belém, o BAN, que nós chamamos o Mecanismo de Ação de Belém, que é o BAN, que nós consideramos que foi uma vitória da classe trabalhadora, que tirou algumas orientações, como eu poderia dizer algumas aqui, ó. A pauta defendida pela classe trabalhadora internacional, apresentada no documento dos sindicatos por uma transição justa, nós participamos dessa pauta, o movimento sindical brasileiro participou dessa pauta. Deixa eu dar uma puladinha aqui na Solange, senão estoura o tempo. Mas eu queria... o que é o objetivo do BAN para nós? É uma coordenação internacional da iniciativa já existente e compartilhamento de conhecimento, assistência técnica, financeira e transferência de tecnologia, financiamento público adequado para o sul global sem gerar endividamento, participação formal dos sindicatos, fortalecimento do diálogo social na tomada de decisão. Eu queria dar dois exemplos. A Sônia já colocou aqui, mas eu queria dizer o que nós, movimentos sindicais, estamos fazendo. Nós temos um exemplo muito claro dessa relação meio ambiente com o movimento sindical e com o governo, lá em Pernambuco, no Polo Gesseiro de Pernambuco. Eu sou do setor químico, eu sou trabalhador da indústria química, sou diretor de sindicato químico de São Paulo, e a nossa confederação do ramo químico tem feito, junto com a CUT do estado de Pernambuco, esse debate sobre o polo gesseiro lá em Pernambuco, na cidade de Araripe, e tem uma contradição. 90% do gesso que nós conhecemos aqui no Brasil é extraído lá em Pernambuco. Só que 90% do trabalho dos trabalhadores de Araripe são voltados para o polo gesseiro. Então, nós estamos trabalhando junto com a prefeita, com o Ministério do Meio Ambiente e também com a Secretaria-Geral da Presidência, como é que nós... Hoje, o trabalho é totalmente assim, um trabalho tão arcaico, que o gesso ele é queimado em fogão de carvão. Então, existe um projeto da Prefeitura para que transforme em energia solar. Claro que tem um custo, tem que ter envolvimento do Estado, tem que ter envolvimento da Prefeitura e envolvimento do Governo Federal. Nós assumimos um compromisso de estar fazendo esse debate junto com a Prefeitura, para gerar emprego melhor de qualidade nessa cidade. Estamos com essa demanda, saímos de lá, fomos conhecer essa extração do gesso, como a cidade parece um pó. Você anda na cidade, você vê as nuvens assim, um pó branco, que a gente dá a extração do cal que é transformado o gesso. Aí eu queria, a Sônia deu um exemplo aqui do PL da Terra Rara. Nós fizemos um documento e enviamos para o Senado, presidente do Senado, para o Hugo Mota, o presidente do Congresso, e enviamos para a Secretaria-Geral, onde nós estamos propondo algumas salvaguardas no projeto da Terra Rara. Por quê? Isso tem tudo a ver com a mineração. E por que nós estamos falando isso? Porque nós queremos participação dos trabalhadores. Nós estamos pedindo que no Conselho seja representação dos povos indígenas, da sociedade civil, não só de empresários e de governo, e de nós trabalhadores, principalmente os trabalhadores de mineração que vão extrair as terras raras e vão conviver com a situação precária, como é a mineração aqui no Brasil. Quando a gente fala em mineração, a gente pensa na Vale do Rio Doce, né, que é uma grande empresa que está aí lucrando o mundo do Brasil, mas existem mineradoras aqui no Brasil que os trabalhadores trabalham a 1000 quilômetros de profundidade
e não tem sequer hoje direito à aposentadoria especial. É um debate que nós estamos fazendo também com o Ministério do Trabalho, agora no PL 42, que trata da aposentadoria especial. Então nós temos exemplos que nós tiramos também da COP, do documento que tiramos da COP, que se nós não tivermos convivência dessa relação meio ambiente com o mercado de trabalho, com o local de trabalho, com os patrões, com os empregadores e o movimento sindical, vai ficar no papel. Então nós estamos também, nós quanto CUT, nós estamos procurando viabilizar o documento que foi tirado, escrito no final da COP 30. Aí nós propomos, Marina, nossa futura senadora, nossa próxima, futura é muito longe, a nossa próxima em outubro, São Paulo vai eleger 2 senadoras, como disse aqui o meu querido companheiro Raimundo, presidente da CUT de São Paulo, e vamos eleger pela primeira vez o governador do estado, nosso querido Fernando Haddad, e nós precisamos ter senadoras, governadores, deputados estaduais e federais que vão defender a causa dos trabalhadores. Aí nós propusemos para depois da eleição fazer um seminário para tratar dessa questão da terra rara. Nós vamos convidar o Ministério, vamos convidar o Observatório também, porque nós precisamos de ter conhecimento. É um tema muito novo para nós. Não adianta, a gente conversa com alguns trabalhadores da mineração que hoje estão convivendo com a extração do minério, desse minério e dos minérios críticos, não adianta a gente explorar aqui, vem a tecnologia chinesa, nós queremos também ter a tecnologia aqui no Brasil. Então nós vamos trazer pessoas da universidade, pessoas que estão trabalhando com isso e pessoas que estão lidando lá, que põem a mão na massa para extrair esses minérios. Então são desafios que nós do movimento sindical assumimos lá na COP 30 e divulgamos e está na pauta da CUT. Nós fizemos uma plenária da CUT estadual o ano passado, em outubro, e está lá nas resoluções da CUT esse desafio nosso de dar continuidade àquilo que nós participamos, debatemos e apresentamos como propostas, mesmo que muitas não foram acolhidas lá na COP 30, nós vamos insistir em estar colocando na nossa pauta do movimento sindical essas propostas. Eu termino aqui, Solange, agradecendo mais uma vez o convite, e a CUT Nacional está sempre à disposição dos sindicatos e da nossa CUT São Paulo. Pessoal, a gente fizemos 110 inscrições. Vamos ver aí, porque a chuva aqui atrapalhou bastante. Agora eu vou passar por Márcio, depois do Márcio nós vamos abrir, tá bom? Eu vou ser bem rápido. Bom dia. Mentira, não vou, nunca sou, mas vou tentar. Bom dia para todo mundo. Obrigado, Solange, pelo convite, Renato, Raimundo, da Lama, aqui que a gente está sempre em contato. Também queria deixar o meu, minha memória para o Daniel, que é um companheiro, foi um companheiro importantíssimo. A gente estava sempre em conversa, se encontrava nas conferências de clima e tudo mais, tomava cerveja, então era uma coisa muito especial e fica aqui nossa memória para ele. E eu queria cumprimentar muito especialmente essas 2 lideranças mulheres maravilhosas. O bom é que você pode chamar elas de ministra, deputado, senador, elas têm então várias coisas, mas eu queria cumprimentar elas especialmente porque são pessoas que trouxeram para a nossa agenda, em diversos momentos do governo, uma quantidade de trabalho positivo, resultado, de coisas boas, importantes para o governo, que é uma coisa realmente muito impressionante o que elas fizeram. A Sônia, quer dizer, ela ocupou um ministério novo, né? Então é um trabalho difícil, né, Sônia? Você começar um ministério, você ter... sair do zero, né, engatar essa primeira marcha e você começar um trabalho que não existia, você precisa acostumar o próprio governo a ter um ministério, a falar sobre o assunto. Então é um trabalho interno também muito grande. Eu lembro que no comecinho a gente conversava, não tinha cadeira, né, não tinha mesa, não tinha cadeira, o computador não estava lá. Então é tudo isso daí, né, que você tem que construir desde o começo.
E eu acho que depois desses 4 anos tem algo que você construiu lá e que não deixa uma dúvida de que assim, nós vamos ter Ministério dos Povos Indígenas, né? Vai continuar o trabalho, né? Os resultados, que foram muitos que aconteceram lá, eles vão continuar, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a gente precisa de você em Brasília, como deputada primeiro, e aí voltando para o Ministério, se possível, né? E a ministra Marina, assim, eu diria o seguinte, tem uma quantidade de números, né, Marina, que foram gerados positivos no Ministério do Meio Ambiente, no governo como um todo, que é uma coisa realmente muito incrível. São coisas inéditas, inclusive, como uma parceria com o Ministério da Economia, que a senhora está falando, da Fazenda, que eu nunca teve no país. E tem uma coisa que eu vou destacar, porque foi um número que saiu ontem, o governo fez uma coletiva ontem, o ministro Capobianco estava divulgando os números do desmatamento, agora dos alertas do desmatamento, né? E esse ano aqui, a gente está com os menores números de alerta de desmatamento da história. Não é em comparação ao ano passado, é em comparação a todos os anos que já existiram. Isso por si só já seria uma conquista muito grande, mas tem um fato a mais nisso. Quando a ministra começou, ou retornou no Ministério, quando começou esses anos da atual gestão, o que ela encontrou ali não foi um ministério paralisado apenas. Foi um ministério a serviço de um governo que tinha feito por opção e conscientemente um pacto e uma parceria com o crime ambiental. Então não é uma questão de paramos de dar multa, não é que paramos de dar multa durante o período Bolsonaro. É que se colocou para dentro da gestão do governo quem cometia crime. É que o governo foi paralisado conscientemente para favorecer